Há 2 domingos atrás, o Senhor colocou no nosso coração e nós falamos sobre a importância da oração para as nossas vidas. Domingo passado, o irmão Flávio pregou e falou sobre a importância da devoção em nossas vidas, de estarmos sempre aos pés de Cristo. É claro que a devoção envolve a oração, envolve o próprio desejo de conhecer a Cristo, e nós só podemos conhecer a Cristo através das Escrituras. Não é algo que nós criamos ou aprendemos sem as Escrituras, mas é nas Escrituras que Ele se revela. Ele disse: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Falando aos seus discípulos, ele diz: os salmos, ou seja, a lei, os salmos e os profetas falam de mim. Então, é o próprio Cristo que é revelado nas Escrituras. E nós estávamos pensando nisso já há 2 domingos, oração, devoção. E hoje eu quero trabalhar um tema com vocês, que está em Lucas capítulo 12, versículo 13, até o verso 21. Lucas capítulo 12, verso 13 ao 21. Se você estiver com Bíblia, abra sua Bíblia, leia comigo e depois deixe ela aberta nesse texto. Nós procuraremos expor esse texto aos irmãos. Lucas capítulo 12, verso 13 ao 21. Os irmãos encontraram, amém? Assentados mesmos, leiamos. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. É na tua palavra que o Senhor se revela aos nossos corações. É na tua palavra que o Senhor nos convence dos nossos pecados. É na tua palavra que o teu Espírito nos leva ao arrependimento, à confissão, ó Deus, à fé, à confiança no Senhor. É na tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. E desde já, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração pela tua palavra. Em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado. Somente o Senhor. Amém. Meus irmãos, o capítulo 12 de Lucas, ele é extremamente rico em termos de exortações a nós que somos discípulos de Cristo, pelo fato de que nesse capítulo 12, Lucas, nós não sabemos bem se Jesus realmente ele proferiu todas essas palavras de uma vez só para os seus discípulos em um só momento. Ou se Lucas ele pegou as palavras de Cristo, ou os ensinos de Cristo, que ele deu em diversos momentos, e colocou esses ensinos em uma só parte, em uma só unidade. Por exemplo, no capítulo 12, Lucas ele vai relatar que o Senhor Jesus, ele exortou, ou ele exorta os seus discípulos, pelo menos sobre 3 questões da vida. A primeira está no versículo 1 do capítulo 12. Jesus, ele vai falar para que os seus discípulos tomem cuidado e evitem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, nessa parte, o Senhor vai exortar os seus discípulos a fugirem, a evitarem, a terem cuidado com a hipocrisia.
Esse é o primeiro grande tema desse capítulo 12. O segundo grande tema e a segunda exortação é sobre o apego ou o investimento da vida em busca das coisas materiais, dos bens materiais, de crescer e crescer nessa área. Jesus também vai exortar os seus discípulos da mesma forma: acautelai-vos, ou seja, tende cuidado. Cuidado para que vocês não venham cair nesse engano de investir toda a vida de vocês em busca de crescerem apenas materialmente. E a terceira grande lição é sobre um dos problemas, ou um dos maiores problemas que o ser humano vive hoje, em todo o mundo, que é a questão da ansiedade. Está no versículo 22, quando ele diz: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nessa noite, eu já falei aqui para vocês em todos esses temas, mas nesta noite eu quero apenas compartilhar uma das exortações, que é justamente sobre o investimento da vida, ou a loucura de dedicar toda a vida a um crescimento material ou acúmulo de bens materiais. Isso é o maior erro que nós podemos cometer em nossa vida, conforme o que Jesus vai nos ensinar. Na verdade, irmãos, esse texto, ele mostra que infeliz é o homem que acha que, se ele depositar a sua vida, a sua esperança, a sua segurança em bens materiais, ele estará tranquilo. Na verdade, Jesus vai mostrar que isso é um grande erro. É claro que aqui nós estamos falando dos bens materiais, mas nós podemos usar também outras coisas, como o poder e a glória humanas. As coisas desta vida, o poder que esse mundo pode nos oferecer, a fama, a glória humana que nós podemos ter, tudo aquilo que nós podemos conquistar para nós mesmos, para que o nosso nome, para que a nossa pessoa venha ser exaltada diante dos homens. Cristo, ele vai mostrar que há um grande perigo, porque ele vai deixar claro que há um lucro muito maior na nossa vida em se conseguir uma herança. Há um lucro muito maior do que isso, e também há um prejuízo muito maior do que perdê-la. Assim como há um lucro muito maior do que todos os bens materiais que o homem pode adquirir, há também um maior prejuízo do que perder esses bens, ou que esses bens têm a nos oferecer. Observe comigo o versículo 13, toda a conversa sobre o evitar o apego às coisas materiais vai surgir do Senhor por causa de um questionamento, de um pedido que um homem que está no meio da multidão, ouvindo os sermões do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor, vai pedir a Cristo. Veja que no verso 13, diz: nesse ponto, ele estava proferindo seus ensinos, e num determinado ponto, em que o Senhor estava ensinando, um homem da multidão, diz, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse é o pedido do homem. Ele pede ao Senhor para que o Senhor possa ajudá-lo nessa tarefa, porque ele se sentia injustiçado em relação ao seu irmão. Nós não sabemos bem o que aconteceu aqui. Os intérpretes, eles acham que esse homem provavelmente era um filho mais novo de uma família que tinha um irmão mais velho. O pai provavelmente tinha falecido, e conforme a lei do Antigo Testamento, aquele que é mais velho, por exemplo, Deuteronômio 21, Levítico também fala sobre isso, Números fala, Números 27. Então, a lei do Antigo Testamento diz que o filho mais velho, ou primogênito, ele tem direito a uma porção dobrada da herança. Talvez esse filho mais novo estivesse insatisfeito. Talvez até estivesse sendo lesado pelo seu irmão. E a herança não tinha sido bem partida, bem dividida, e ele estivesse saindo num prejuízo financeiro. Veja, irmãos, que ele estava diante do Senhor da vida. Aquele homem estava diante do Salvador, do Redentor.
de Jesus Cristo, que estava trazendo lições sobre a verdadeira vida, sobre a nossa necessidade de crermos na obra que o Senhor realizou por nós. O Senhor estava tratando de vida eterna, mas aquele homem no seu coração, ele estava preocupado com o quê? Com a herança. Em nenhum momento, talvez, ele estivesse ouvindo o que Cristo estava ensinando, porque no seu coração havia o desejo de que essa herança pudesse ser bem dividida, bem partida, ele pudesse ter a sua parte. O texto é bem claro, ele diz, ordena os mestres daquela época, os rabinos daquela época, eles tinham também essa função social. Eles eram respeitados e suas opiniões, suas decisões eram completamente importantes para a sociedade, porque eles eram os mestres da lei. Eles interpretavam a lei e diziam como deveriam ser as coisas. E aquele homem, ele estava querendo uma opinião do Senhor, porque ele sabia que se Jesus chegasse até seu irmão, como um rabi, como um mestre da lei, e ordenasse o seu irmão, provavelmente seu irmão ouviria. Mas Jesus não estava interessado nisso, irmãos. Isso não tocava o coração do Senhor. O Senhor, ele tinha preocupações mais sublimes. Ele tinha interesses que eram muito mais elevados. Se você observar aí, nós estamos no capítulo 12, se você passar algumas folhas e for até o capítulo 19, que é a história de Zaqueu, você vai observar no versículo 10, capítulo 19, versículo 10, depois daquele encontro com Zaqueu e da conversão de Zaqueu, Jesus ele vai mostrar qual é o seu interesse. Ele não estava preocupado em se envolver em problemas de dinheiro, de questões financeiras na vida das pessoas, porque ele sabia que essas coisas não são as coisas mais importantes da vida. E no capítulo 19, versículo 10, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse era o desejo do Senhor, é de encontrar o pecador e mostrar para esse pecador que ele precisa ser salvo dessa condição, de que o homem nesse estado de pecado, ele está debaixo da ira de Deus. E se ele morrer nessa condição, sem depositar a sua esperança, a sua confiança na obra que Cristo fez por ele, ele estará perdido. Ele será julgado por Deus e vai ser julgado por Deus. E se a ira de Deus na vida desse homem não caiu na pessoa de seu substituto, vai cair sobre ele. No momento do seu julgamento, ele será julgado eternamente, punido eternamente e estará perdido. Enquanto ele está vivo aqui, há uma possibilidade dele conhecer o Evangelho, dele saber que Jesus Cristo, ele derrama o seu sangue pelos nossos pecados, de que a ira de Deus, justa ira de Deus, é derramada sobre os nossos pecados na pessoa do nosso substituto. Isso se nós crermos na obra que ele realizou. Então ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu e você que estávamos em trevas, debaixo da ira, debaixo da desobediência, praticando tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é esse homem, é essa mulher que ele vem buscar. São essas pessoas que ele quer retirar das trevas e trazer para a sua luz, lhes dar uma nova vida, um novo coração, transformar, gerar ele mesmo no interior dessa pessoa, para que ela possa viver para a glória de Deus. Mas aquele homem não estava preocupado com isso. Aquele homem não estava ali porque ele precisava se alimentar de Cristo. Ele estava ali porque ele queria usar o Senhor para resolver um problema financeiro. Quantas pessoas também têm sido assim? Quantas pessoas têm vindo à igreja e têm tentado buscar alguma coisa de Cristo porque querem resolver seus problemas financeiros? Ou outros problemas que estão meramente ligados a essa vida, a essa existência. Observem, irmãos, a resposta do Senhor. Está no verso 14. Mas Jesus lhe respondeu. Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O que Jesus diz aqui, ele não está sendo mal educado, mas ele está mostrando para aquele homem que o problema dele, ou que as raízes do seu pedido, estão na cobiça. A raiz
em que está se alimentando da cobiça que está no seu coração. O que aquele homem fala é o que o seu coração mais pensa. É do que seu coração está sendo alimentado. Ele quer a herança. Ele não está interessado em outra coisa. Resolve o meu problema da minha herança. E Jesus diz, olha, eu não estou aqui para isso. Quem foi que me colocou como partidor ou juiz nessas coisas? E aí ele aproveita aquele pedido, aproveita a situação em que aquele homem encontra e vai começar a exortar o homem e ao mesmo tempo todos os seus discípulos, porque o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe que o nosso coração é muito frágil a querer encontrar segurança nas coisas que nós possuímos. Nós somos tão frágeis que nós facilmente caímos no engodo ou no engano de achar que a nossa vida estará segura por aquilo que nós temos, por um emprego que nós temos, por um salário que nós temos, pela saúde que nós temos, pela casa, pelas coisas, pela família, pela provável herança que nós recebemos ou vamos receber. Jesus aproveita aquela situação e falará para todos o que eles precisam saber sobre a vida. E é justamente sobre a loucura de uma vida voltada para os bens materiais que ele vai falar. É loucura investir toda a sua vida e achar que a sua vida estará segura no acúmulo dos bens materiais, do poder ou da glória, seja qual for. Veja, por exemplo, o versículo 15. Ele vai mostrar a sua exortação. Ele diz, então lhes recomendou. O texto narra isso. Então lhes recomendou. Tende cuidado. Em algumas versões vai dizer, acautelai-vos. Tende cuidado. Veja, tende cuidado, cuidado. Meus discípulos, tenham cuidado e guardai-vos. A palavra guardai-vos traz o sentido de se manter vigilante. Tenham cuidado e estejam vigiando constantemente. De toda e qualquer o quê? Avareza. A palavra avareza no original é querer cada vez ter mais. É a sede de ter mais. É cobiça. Literalmente é a sede de querer ter sempre mais. O que Jesus está querendo dizer é que uma pessoa avarenta, ou que uma pessoa em que o seu coração está cheio de cobiça, ela nunca estará satisfeita, ela nunca estará saciada. Sempre ela vai ter, ou buscar ter as coisas, e sempre ela vai querer ter mais. Nunca vai se satisfazer. Veja que Paulo, ele fala justamente o contrário. Ele diz, tendo que se vestir e tendo que comer, estejamos nós o quê? Satisfeitos. Porque há uma riqueza que é muito maior, que é justamente a riqueza da piedade. Ele diz que há coisas que têm muito mais valor. Ele está escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Ele vai falar sobre isso. Há coisas muito mais valiosas. E ele vai falar sobre a vida com Deus, sobre a intimidade com Deus, sobre a firmeza no Senhor. Eu sei, irmãos, que não há nenhuma crítica aqui do Senhor a você trabalhar. Não há nenhuma crítica a você se esforçar, a você tentar fazer o melhor no seu trabalho, nos seus estudos. Não há nenhum pecado em você alcançar algum êxito em alguma coisa. Mas é pecado quando o nosso coração almeja somente isso. É pecado quando nós depositamos nossa esperança e confiança nessas coisas. É sobre isso que Jesus está dizendo, tende cuidado, estejais vigilantes. Repito, porque há um lucro muito maior do que se obter uma herança. E há um prejuízo muito maior do que perder essa herança, ou qualquer coisa dessa vida. O problema, irmãos, é que esse homem, e Jesus sabia muito bem, ele já devia talvez até estar separado do seu irmão, ter cortado relações por causa dessa herança, mas esse homem nunca estaria satisfeito, nem se o Senhor viesse se envolver na questão e a sua herança tivesse sido lhe dado, porque o seu coração era um coração avarento, era um coração cheio de cobiça. E aí, irmãos, em cima desse princípio, dessa verdade central, que Jesus vai nos ensinar, de que
quando terminarmos a leitura do texto, você vai ver que, em resumo, o Senhor vai mostrar que é uma tolice, é uma loucura, uma vida que é toda voltada para o acúmulo de bens materiais. Em cima dessa verdade central, nós vamos ver pelo menos outras 3 verdades que estão relacionadas a essa central, na parábola que ele vai contar. Para fortalecer ainda mais o ensino, Jesus vai contar uma simples parábola. Veja a partir do versículo 16 comigo. Uma parábola bem simples, talvez uma das mais simples do Senhor. Muito fácil de você memorizar. É a parábola do rico insensato. Ele diz aqui no verso 16: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: veja, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Depois nós falamos o 21. A parábola termina aqui. Se a mensagem central é de que é uma loucura investir a vida, ou ter uma vida totalmente voltada para o acúmulo dos bens materiais, nessa parábola o Senhor nos ensina por quê, o porquê. Por que é uma loucura investir a vida no acúmulo dos bens materiais? Ele vai responder nessa parábola. Primeiro, porque os bens materiais que nós temos, eles não são frutos do nosso mérito apenas, mas eles são dados por Deus. E nós precisamos entender isso. Muito cuidado para que o seu coração não se encha de orgulho pelo que você pode fazer, ou pelo que você tem em suas mãos. Porque não há nada que você tenha que não tenha sido dado. Não há nada que você possa fazer que não seja pela misericórdia e graça do nosso Deus. Esse homem, veja bem, já era um homem rico. Jesus é muito claro aqui no versículo 16, quando ele diz: o campo de um homem rico. Ele já era rico. E ele diz: olha, o campo desse homem produziu com abundância. Quem fez o campo desse homem produzir com abundância? Quem é que sustenta o clima? Quem é que faz com que o tempo possa ser favorável a uma grande colheita? Deus, irmãos, é o único capaz de realizar isso. Porque por mais que eu seja um agricultor ou um grande fazendeiro e venha plantar, adubar as minhas plantas, poder fazer o melhor em termos de tecnologia, se o clima não for favorável, se Deus não tiver misericórdia e não abençoar o meu campo, a minha colheita jamais será grande. Mas o texto é muito claro. Jesus, propositalmente, ele diz: o campo de um homem que já era rico produziu bastante, porque era Deus quem estava dando aquela grande colheita. E não há nenhum problema em Deus nos abençoar, porque tudo que nós temos é Ele quem nos dá. Seja muito ou pouco, é Ele quem nos concede. É Ele quem abre a mão e nos abençoa. É Ele quem faz o sol nascer e a chuva vir sobre bons e maus. Se estamos aqui nesta noite, se respiramos, se temos o que comer em nossa mesa, é porque Deus nos dá. Não é à toa que Jesus nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque não depende apenas de nós. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você estude, basta você adoecer que as coisas mudam. Basta alguém na família adoecer ou ter uma doença grave, que você gasta todo o seu dinheiro, todos os seus centavos, para cuidar da vida daquela pessoa que você ama. Basta acontecer um problema, uma tragédia, e tudo que você tem vai por água abaixo. Tudo que eu tenho vai por água abaixo. Quem disse, irmãos, que o que nós temos trará segurança para as nossas vidas? A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é: os bens materiais que nós temos, seja o que for, é Deus quem nos dá. Saiba disso. Por que é loucura investir uma vida no acúmulo de bens materiais? Não é pecado trabalhar e se esforçar, mas é pecado depositar o coração e a segurança nessas coisas, porque Deus não deixa faltar o que é necessário. E se nós temos alguma coisa, muito cuidado,
para você não dizer, olha, eu sou o tal mesmo. Porque não há nada que você tenha que não tenha sido o Senhor, pela sua misericórdia, tenha nos dado. Eu me lembro aqui de Deuteronômio, eu estava lendo esse texto, e na minha mente vinha Deuteronômio capítulo 8. Estava meditando e lendo esse texto várias vezes. Aí eu me lembro do que o Senhor falou ao povo de Israel, quando estava próximo da entrada, para entrar na terra prometida, através de Moisés, Deus fala ao seu povo. Veja, irmãos, capítulo 8, verso 17. Verso 17 do capítulo 8 de Deuteronômio. Veja o que o Senhor está falando através do seu servo Moisés ao seu povo. Não digas, verso 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É Ele quem te dá força. Não diga no seu coração, fui eu. Eu sou capaz. Eu me esforcei mais do que todos, por isso que eu estou aqui. Você pode até ter se esforçado mais do que todos. Mas se não fosse a graça do Senhor sobre a sua vida, você não estaria onde está. E outra, mesmo estando, você não é melhor do que ninguém. Porque, como nós podemos repetir aqui, não tenha nada que nós temos que Deus não nos tenha dado. Mas por que eu fiz isso, pastor? Porque eu me acordei de madrugada, eu paguei o preço. Mas se não fosse a graça do Senhor na sua vida, você poderia pagar o preço à vontade, não ia acontecer nada, porque não é mérito, é misericórdia, é graça. Isso não nos impede, nem implica que nós devemos ser preguiçosos, porque também cairemos num outro pecado. Nós devemos fazer o melhor que nós podemos fazer, mas sempre tendo consciência de que tudo que alcançamos é graça, é bondade, é misericórdia do Senhor. Davi diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Qual foi o momento que esse homem da parábola aqui levantou as mãos para o céu e disse, Senhor, muito obrigado? Qual foi o momento? Nenhum. Ele não conseguia enxergar que o que ele tinha era Deus que estava dando. Mas ele pensava como qualquer pessoa egoísta. Ele pensava que tudo dependia dele. Tanto que ele fazia tudo para si mesmo. E é por isso que nós entramos aqui, já no próximo versículo e no segundo ponto. Porque no versículo 17 da parábola, aqui do nosso texto, continuando a parábola, ele diz que o campo de um homem rico produziu com abundância, no verso 16, e nós vimos aqui o porquê é uma loucura de uma vida voltada para os bens materiais. Nós vimos aqui a primeira resposta do Senhor, muito clara nessa parábola, que é que os bens materiais eles são nos dados. A segunda é que usar esses bens materiais com um fim egoísta é um grande erro. Outro ensino que o Senhor nos dá aqui é que o propósito desses bens que Deus nos dá não é para nós usarmos exclusivamente para nós mesmos e apenas para nós mesmos. Esse homem aqui do verso 17 até o versículo 19 diz aqui, e disse, farei isto. Veja qual é o problema dele. No verso 17 ele tem um problema. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Esse era o problema que ele tinha. Ele não agradece a Deus, ele não reconhece que é Deus quem dá, e ele passa a ter um problema. O problema é justamente que o seu coração é egoísta. Ele não procura ninguém, ele não olha para os pobres, mas ele diz para si mesmo, veja qual é o problema. O que é que eu vou fazer agora para guardar tudo isso que eu tenho? Já sou um homem rico. Meu campo produziu com abundância. Eu não tenho nem onde guardar essas coisas. Em nenhum momento ele pensou em doar para aqueles que estão passando necessidade. Em nenhum momento ele pensou em ser um vaso de bênção nas mãos de Deus para ser usado, para abençoar a vida de outros. Em nenhum momento ele compartilha com a sua família. O texto mostra esse homem sozinho. E apenas sozinho. E infelizmente é isso que o egoísmo faz. O egoísmo nos deixa só. Porque nós só temos a capacidade de olhar para nós mesmos. Observe a linguagem desse homem, versículo 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher o quê? Os
meus frutos. Veja, sempre meu. Os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei o quê? Os meus celeiros. Reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o quê? O meu produto e todos os meus bens. Então direi o quê? A minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Os bens materiais, irmãos, são nos dados não para um uso egoísta. Se Deus tem nos enriquecido, se Deus tem nos abençoado, saiba o que Deus quer fazer através da sua vida, meu irmão, minha irmã, com isso que Ele tem lhe concedido. Seja uma bênção nas mãos dEle. Use aquilo que Ele tem lhe dado para a glória de Deus. Não deposite a sua confiança, não estou dizendo aqui para você sair distribuindo, fazendo como muita gente diz aí em determinadas igrejas, que eu não vou nem citar o nome, dê tudo que você tem. Não é isso. Não é ser irresponsável. É claro que você precisa ter sabedoria em administrar aquilo que você tem, aquilo que Deus tem lhe dado, porque Ele também cobrará isso. Mas não deposite sua segurança, sua confiança, ou ache que o bem da sua família depende disso, porque não depende. Nós vamos ver isso na terceira verdade, aqui do nosso texto, dessa parábola. Se a primeira é que os bens materiais são nos dados, por isso que é loucura investir a vida no acúmulo de bens, porque a nossa vida não estará segura, e tudo que nós precisamos comumente é nos dado, pela misericórdia e graça de Deus. É também loucura usar aquilo que Deus tem nos dado de forma egoísta, como esse homem usou. Ele tinha dois planos, um presente e um futuro. O presente é, vou resolver esse problema agora, vou pegar tudo que eu tenho e dar um jeito de guardar. E o outro plano é que, sim, porque meu futuro estará garantido. Quantos crentes jogam na Mega Sena achando que o seu futuro estará garantido se ganharem na Mega Sena? Isso é uma vergonha, irmãos, para nós. Você achar que ganhando na Mega Sena a sua vida estará resolvida. Pastor, pode não estar resolvida, mas resolver um bocado de coisa. Será? Será que você vai ser mais feliz? Se você acha que vai ser mais feliz ganhando muito dinheiro e sendo milionário, é porque você ainda não entende o que é ser feliz por ter Cristo como seu Salvador e habitando no seu coração. É porque você não compreende que a pessoa pode não ter nada e ter a verdadeira alegria enchendo seu coração e a sua alma, que é a presença daquele que é Senhor de todas as coisas. Você ainda não consegue entender que a maior riqueza é ter Cristo como seu Salvador. Irmãos, essa era a vida desse homem. Eu me lembro também de Eclesiastes capítulo 5, no qual um homem riquíssimo, milionário, dentro dos nossos padrões de hoje, ele é quem diz essas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, o rei Salomão, no qual o próprio Jesus diz que ninguém se vestiu de forma tão gloriosa como a dele, tão pomposa como a dele. E no capítulo 5, versículo 10, o próprio Salomão diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A palavra vaidade aqui significa vapor, como uma fumaça que logo desaparece. Salomão, ele diz, tudo isso é passageiro, tudo isso se acaba como um vapor que você vê a fumacinha na sua frente e logo essa fumaça não existe mais. Muito cuidado. Jesus diz que quando Deus nos concede as coisas nesta vida, não é para a gente depositar o coração, nem usar somente para nós mesmos. E a terceira verdade está no final da parábola, em que o Senhor, ele diz, verso 20, Lucas 12, verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Veja que Deus, ele chama propositalmente na parábola, o Senhor Jesus diz que Deus chama esse homem de quê? De louco. É loucura investir a vida para o acúmulo de bens materiais. Porque primeiro, os bens são nos dados. Segundo, são nos dados não para o uso egoísta.
E terceiro, irmãos, e último, esses bens que são nos dados, e não para uso egoísta, eles serão deixados. Lembremos disso, tudo que nós temos, nós vamos deixar. Eu me lembro de Alexandre o Grande. Todo mundo aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande. O rei da Grécia, que antes de Cristo conquistou todo o mundo da época. O homem mais poderoso do mundo naquele tempo. Alexandre o Grande morreu jovem, com 30 e poucos anos. Antes de morrer, acreditam que ele adoeceu de cólera, quando estava voltando de uma batalha, de mais uma conquista. Ele ficou doente e aquela doença lhe levou à morte, rapidamente. Um homem forte, poderoso, com toda a riqueza que poderia ter. E ali, à beira da morte, ele chamou os seus generais, teve uma reunião com eles, ele já sabia que não iria escapar. E ali, diante dos seus generais, ele fez 3 pedidos. Na verdade, eram 3 ordens, porque ele ainda era o rei. Diante daqueles homens, ele ordenou que no seu sepultamento eles fizessem 3 coisas. Alexandre o Grande. Seus generais foram, ficaram ouvindo, e ele disse: primeiro, eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos. É o meu primeiro pedido. Eles ouviram, tudo bem. Segundo, que o meu ouro, a minha prata e as minhas joias, pedras preciosas, sejam espalhados no caminho todo até o meu túmulo. Peguem a minha riqueza e espalhem no caminho ouro, prata, pedras preciosas, até o meu túmulo. Aqueles homens estavam ouvindo e prontos a obedecer. Terceiro pedido: quero que no meu caixão deixe minhas mãos para fora. E aí, irmãos, um dos generais pegou na mão do rei, Alexandre o Grande, beijou a sua mão e disse: Senhor, por que esses pedidos? Alexandre respondeu: primeiro, quero que os médicos carreguem meu caixão, os melhores, para mostrar que eles não têm poder sobre a morte. Segundo, quero que coloque minhas riquezas no caminho para o túmulo, para que todos possam ver que os bens que nós conquistamos aqui ficam aqui também. Nós não levamos nada. Terceiro, quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, para que todo mundo veja que assim como nós viemos de mãos vazias, nós também vamos. E diz até que ele pediu para ser sepultado com as mãos do lado de fora, para que vissem que não há mais retorno. Não tem como. Irmãos, o Senhor nos ensina que esses bens serão deixados. Por isso que é loucura. Por que é loucura? Porque o maior bem, que é a própria vida do indivíduo, que é a sua vida, será requerida. E a palavra aqui, será requerida, é um termo no original que aponta para um retorno de um empréstimo. Veja que no versículo 20, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. Veja, não somente os bens, mas até mesmo a sua vida e a minha vida. É um empréstimo. O dono vai requerer ela um dia, e esse dia já está determinado. E nem isso nós podemos evitar. Nem a nossa própria vida é nossa, no sentido pleno da palavra. Ele que é o Criador e o Senhor sobre ela, Ele que controla. Nós não temos o controle da nossa vida, irmãos. É um erro você achar que controla tudo, que controla a sua vida, porque nós não controlamos. O Senhor Jesus quer nos ensinar que nós vamos deixar esses bens. Por isso é uma tolice investir toda a vida naquilo que nós vamos deixar. Nós devemos investir a vida naquilo que nós podemos usufruir eternamente. E você não vai usar o seu carro. Pode ser o mais caro. A sua casa pode ser a mais luxuosa. A sua cama a mais confortável. A comida que você tem na geladeira, a melhor que tem. A sua bebida, a melhor.
A conta no banco pode estar ali abarrotada, né? Eita, tem uns irmãos que dizem, mas pastor, a minha está vazia, e até se o banco der um grito, dá um eco lá, né? Até para mandar um extrato para mim. Então, mas não importa. O que eu quero que você entenda é que nada disso nós vamos levar. Mas há sim uma possibilidade de nós usufruirmos uma riqueza muito maior na glória, na vida, na eternidade. Jesus Cristo, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele diz, aquele que crê em mim tem a vida, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz que é o bom pastor, que nos dá não somente a vida eterna, mas uma vida abundante. E uma vida abundante não é uma vida cheia de bens materiais, mas é uma vida cheia dele mesmo. Cheia de Cristo, nós podemos ter a paz, nós podemos descansar nele, lançar sobre ele a nossa ansiedade. Nós podemos parar de ter medo do amanhã, ter medo até mesmo da morte, porque com ele estaremos seguros. Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, nem morte, nem vida, nem tribulação, nada. Estaremos sempre seguros em seus braços. Então, irmãos, por que nós não devemos investir a nossa vida no acúmulo dos bens materiais? Porque os bens são outorgados, são nos dados, os bens não devem ser usados apenas para nós mesmos, e esses bens serão deixados. Há uma riqueza muito maior em quem nós devemos investir, e essa é a questão que Jesus traz aqui no verso 20. E o que tu tens preparado para quem será? Essa pergunta é para mim e para você. Em que nós temos investido a nossa vida? Qual tem sido a nossa prioridade? Lembrem-se, irmãos, que o próprio Senhor, em Mateus 6,33, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, o pão, a veste, vos será acrescentada. Todas essas coisas é o pão e a veste, é aquilo que é necessário. Não é tudo que eu quero, mas é o que eu preciso. Mateus 6,33 fala sobre isso. Então há uma riqueza, há um tesouro muito maior. O Senhor Jesus, falando do Evangelho, que fala sobre ele mesmo, ele diz, é como alguém que encontra uma pedra preciosa e vende tudo que tem para ficar com esse tesouro, com essa pedra. Esse é o Evangelho, essa é a maior riqueza. Cristo é a maior riqueza que nós podemos ter. A nossa vida em Cristo, a nossa vida com Cristo é o maior bem, é o maior tesouro que nós podemos ter. Esse tesouro ninguém arranca de nós. Esse tesouro ninguém pode destruir. Esse tesouro aponta para uma vida por vir, para uma vida gloriosa, para uma vida eterna. Eu concluo, irmãos, essa mensagem com o verso 21, que é a conclusão do texto. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem da parábola, ele gastou tudo, ele gastou os seus esforços, tudo que ele podia, para investir nele mesmo. Mas ele não entesourou nada para Deus. Ele não investiu a sua vida no reino. Ele não conheceu o maior tesouro que é Cristo. E aí nós temos algumas aplicações. Primeiro, tenhamos cuidado, irmãos, no que nós temos depositado, a segurança da nossa vida e a nossa confiança. Porque a nossa morte é uma realidade e nós não sabemos quando será. Aqueles que tentam encontrar segurança nos bens materiais, eles vivem como se nunca fossem o quê? Morrer. Um dos homens mais ricos do mundo. Uma vez eu li a história dele aqui para vocês. Se eu não me engano, o nome dele é John Elam. John Elam. Ele já faleceu. Ele, em plena juventude, com toda a riqueza que tinha, morando à beira-mar, numa mansão na Europa, não me lembro o país. Ele saiu para dar uma caminhada, tinha 40 e poucos anos. Quando ele estava voltando, ele teve um infarto fulminante. Tudo que ele tinha, todo o poder, toda a riqueza, a família, tudo, as roupas de marca, os carros na garagem, tudo isso ficou. Portanto, irmãos, é loucura investir a vida no acúmulo de bens materiais, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E Jesus, ele sabia disso. Salmo 139 diz que nossos dias já foram estabelecidos e contados. Segunda aplicação, irmãos, é que
Nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus por aquilo que nós temos. Seja o que for, não importa, saibamos ser gratos ao Senhor e a glorificar a Ele em tudo. Paulo, ele diz, quer comais, quer bebais, fazei isso para a glória de Deus. Quantos de nós hoje tomamos café, almoçamos, lanchamos, jantamos, mas em nenhum momento nós paramos para dizer, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia sobre a minha família, sobre a minha vida, porque os meus filhos podem se alimentar. Muito obrigado pela tua mão estendida sobre mim. Terceiro, irmãos, procuremos usar o que Deus tem nos dado, bens, inteligência, nossas capacidades, nossos talentos, para o benefício do outro, para ajudar o outro, para abençoar o outro. Você nunca é pobre demais para dizer que não tem nada para dar, nem rico demais para dizer que não precisa de nada. Deixemos que o Senhor nos use para abençoar o outro. Eu não estou falando em termos financeiros, não, apenas. Estou falando em qualquer coisa, em oferecer o seu tempo, em orar pelas pessoas, em ouvir alguém que quer conversar com você, ter um pouco de paciência. Quarto, irmãos, cuidado, porque o desejo por ter coisas nessa vida pode se mostrar insaciável. E quinto e último, a verdadeira vida, lembre-se disso. Essa é a mensagem central desse texto. É loucura investir a vida no acúmulo de bens materiais, porque a verdadeira vida nunca será alcançada pelo acúmulo de bens. É isso que ele diz no versículo 15. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então nós poderíamos perguntar a Jesus, qual é, Senhor? Qual é? Em que consiste a vida do homem? Com certeza ele responderia, em crer em mim e em crer em meu Pai. Foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim mesmo.